Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Estamos na segunda carta já e hoje vamos estudar o capítulo 6. Temos aqui um capítulo pequeno, mas nem por isso ele deixa de trazer lições tão importantes. Diz assim o verso 1: Como cooperadores de Deus, e insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. O que seria receber em vão a graça de Deus? Paulo está orientando aqui que a graça salvadora de Cristo Jesus que nos alcançou, ela deve ser recebida de tal forma que aquilo que nós fazemos seja tudo para louvor, glória do nosso Deus e termos um coração cheio de gratidão e uma vida que agrade a Deus. Desta forma, nós receberemos essa maravilhosa graça do Senhor, com o nosso coração cheio de alegria e contentamento por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez e continua fazendo por nós. O verso 2 diz: Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora, hoje, é o dia da salvação. Gente, a salvação é para hoje. Muitos deixam a salvação para depois. Muitos deixam para ter uma vida de comunhão com o Senhor, de receber Jesus no seu coração, de viver uma vida maravilhosa, cheia de bênçãos de Deus, para depois vai aguardando, vai deixando esse momento tão especial e pode não dar tempo. Por isso Paulo está advertindo: ei, povo de Deus, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia favorável, agora é o tempo, agora é a oportunidade, agarre-se a essa oportunidade que o Senhor Jesus está oferecendo. A salvação é para hoje. O verso 3 diz: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Nós aprendemos aqui com Paulo a respeito do testemunho. Ele diz aqui, olha, a minha vida, em circunstância alguma, eu dei motivos para que falassem mal do evangelho. Pelo contrário, que nunca eu deixei isso acontecer, mas nós aprendemos, e Paulo sabia disso, que em todas as ocasiões ele estava sempre testemunhando seu grande amor por Jesus. Passava por lutas, dificuldades, prisões, levava açoites, passava por cada momento difícil que nós já estudamos, mas nunca a salvação, nunca a palavra de salvação que saía da boca do apóstolo Paulo caiu em descrédito por aquele povo, porque eles conheciam o testemunho deste homem e ele estava insistindo para que essa igreja reconhecesse isso no seu ministério. A vida, a nossa vida, deve falar de Deus. Deus deve estar presente e falar alto nas nossas ações, nas nossas palavras. Pelo contrário, diz o verso 4, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Olha ele aqui falando a respeito da forma, né, como ele passou por tudo isso aqui. Mas ele diz no verso 6 agora, ele fala de uma lista de qualidades que o servo de Deus verdadeiro, aquele que se agrada de Deus tem. Ele diz assim: em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade,
no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Ele levanta aqui a possibilidade, né, de vivermos uma vida reta diante de Deus com todas essas qualidades, porque servimos ao Senhor e é Ele que nos sustenta nas nossas dificuldades e tribulações. Quando ele fala aqui que devemos usar as armas da justiça que o Senhor nos oferece, elas são usadas tanto para ataque quanto para defesa da fé. Por isso é que precisamos empunhá-la. Verso 8 diz: por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiro, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, meus irmãos, que verso mais lindo! Paulo simplesmente, com essas palavras, está dizendo: quem tem Deus tem tudo nessa vida. Pode passar por todas essas lutas. E olha que lindo, muitas vezes com o coração entristecido, mas com a alma alegre. Esse é tremendo. E todas essas falas dele aqui devem nos levar a uma séria reflexão a respeito do nosso comportamento. Verso 11, ele diz: nós falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Olha como ele se expõe. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês não estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Vocês viram como Paulo falou da sua vida, das suas lutas, das suas dificuldades, mas colocando sempre o Senhor Jesus como aquele que os sustentava. E ele está fazendo um convite. Vocês também abram o coração para mim, mas nós sabemos que precisamos de pessoas em quem podemos confiar, verdadeiros cristãos, aqueles que carregam no coração e exaltam o nome do Senhor. Mas acima de tudo, nós precisamos abrir o coração para o nosso Deus, porque Paulo deixou claro aqui, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos orienta, Ele é que está conosco, em meio a todas as dificuldades pelas quais passamos, e nas alegrias também. O verso 14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Paulo está dando um conselho aqui. Se um cristão se associar ou se casar com alguém que não tem a mesma fé, provavelmente ele terá algumas dificuldades, porque o cristão, ele deve iluminar as trevas, né? E ele nunca deve mergulhar nas trevas daqueles que não conhecem a Deus. Verso 15, ele diz: que harmonia entre Cristo e Belial, entre Cristo e o diabo? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aqui, somos santuários de Deus e assim devemos nos manter puros, incontaminados deste mundo. E ele diz no verso 17: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Temos aqui então o desafio do cristão. O desafio do cristão é estar neste mundo difícil, corrompido, mas não se contaminar, sendo luz do mundo e sal da terra. Deus te abençoe.